Bom, meus amigos, boa noite. Estamos mais uma vez reunidos para que possamos, à luz da doutrina espírita, estarmos refletindo sobre temas que são instigantes, que fazem parte do nosso dia a dia, das nossas dificuldades, das nossas oportunidades de estarmos tentando aí acertar o nosso passo a passo nessa caminhada, nessa oportunidade de vida que todos sabemos estamos tendo nessa vida que compartilhamos. Hoje recebemos com muito carinho nossa companheira Patrícia Negrão. Ela vai falar para a gente sobre educação dos filhos à luz da doutrina espírita. Mas antes, nós temos dois recadinhos. E aí eu gostaria de pedir licença a vocês para que possamos falar um pouquinho sobre as doações de cestas básicas que aconteceram ao longo do período da pandemia, em que essas cestas básicas foram entregues às famílias num trabalho em conjunto dos seis com o supermercado Mantini. No entanto, o SEIS agora retoma as atividades presenciais e encerra a distribuição das cestas básicas entregues pelo supermercado. Dessa forma, convidamos as famílias assistidas a comparecerem no SEIS, no Centro Espírita Irmã Sheila, às sextas-feiras, a partir do dia 1º de julho, num horário determinado pelo grupo de trabalho, entre 8 da manhã e 9h30 da manhã, para que se possa realizar o cadastramento e agendamento de visita para que ocorra, como anteriormente, o atendimento presencial. Esse é o nosso primeiro recado. E o outro é com muito carinho também, que a gente recorda que no próximo domingo nós vamos receber o Sérgio Carlos Durgante, então no dia 29 de maio, que também vai conversar conosco sobre um outro tema muito importante, que exige de nós uma reflexão, muito carinho e também muito cuidado. As necessidades espirituais dos idosos. Então, esses foram os nossos dois recados. Agradecemos a vocês a companhia e a gente espera que a gente esteja aí reunido para que, em conjunto, reflitamos sobre o tema que a Patrícia Negrão nos traz hoje. E, como de costume, lemos uma página e a página que nos foi encaminhada para a noite de hoje é Servir e Marchar, psicografia do Chico, pelo espírito de Emmanuel. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Paulo, Hebreus 12:12. Se é difícil a produção de fruto sadio na lavoura comum, para que não falte o pão do corpo aos celeiros do mundo, é quase sacrificial o serviço de aquisição dos valores espirituais que significam o alimento vivo e imperecível da alma. Planta-se a semente da boa vontade, mas obstáculos mil lhe prejudicam a germinação e o crescimento. É a aluvião de futilidades da vida inferior, a invasão de vermes simbolizados nos aborrecimentos de toda sorte, a lama da inveja e do despeito, as trovoadas da incompreensão, os granizos da maldade, os detritos da calúnia, a canícula da irresponsabilidade, o frio da indiferença, a secura
do desentendimento, o escauracho da ignorância, as nuvens de preocupações, a poeira do desencanto, todas as forças imponderáveis da experiência humana como que se conjugam contra aquele que deseja avançar no roteiro do bem. Enquanto não alcançarmos a herança divina a que somos destinados, qualquer descida é sempre fácil. A elevação, porém, é obra de suor, persistência e sacrifício. Não recues diante da luta se realmente já podes interessar o coração nos climas superiores da vida. Não obstante, defrontado por toda espécie de dificuldades, segue para frente, oferecendo ao serviço da perfeição quanto possuas de nobre, belo e útil. Recorda o conselho de Paulo e não te imobilizes. Movimenta as mãos cansadas para o trabalho e ergue os joelhos desconjuntados, na certeza de que para a obtenção da melhor parte da vida é preciso servir e marchar incessantemente. Então, meus amigos, buscando agora o nosso encontro com um ambiente mais harmônico dentro de nós mesmos e com as reflexões que iremos compartilhar com a nossa companheira Patrícia, buscamos a inspiração do mais alto para que juntos possamos estar abrindo nossos corações, para que possamos estar sempre a caminho do nosso melhorar, do nosso querer melhor e do nosso bem fazer, para que todos que dependam de nós possam desfrutar do melhor de que viermos a dispor de nós mesmos. Que sejamos abraçados, acolhidos e aquecidos os nossos corações, para que verdadeiramente sintamos a transformação que virá de nós e conduzirá todo o entorno que faz parte do nosso viver, que faz parte do nosso bem-querer. Fiquem com Deus, que Jesus nos abençoe em nossa caminhada e nos mantenha unidos neste propósito de nos melhorarmos a cada vez mais. Então, mais uma vez, com muito carinho, convidamos a nossa companheira Patrícia a nos esclarecer, consolar e trazer para cada um de nós um momento de reflexão que a gente sabe sempre é muito precioso. Um abraço a todos. Patrícia, agora a palavra. Olá, boa noite. Primeiro, eu quero desejar a vocês uma noite de muito aprendizado, de muitas bênçãos e que Jesus nos inspire e nos abençoe nos nossos estudos e reflexões dessa noite. Eu agradeço ao Sheila novamente pela oportunidade de aprendizado, porque sempre que nós somos chamados a fazer esses estudos na Casa Espírita, a gente tem que estudar muito, porque é um compromisso muito grande, né? E aí a gente acaba aprendendo um pouco mais, e isso é muito bom para o nosso progresso individual. Então, eu recebi da querida Dorinha a responsabilidade grande de fazer uma reflexão hoje sobre o tema educação dos filhos. Acredito que essa demanda chegou até mim, levando em consideração que eu sou mãe nessa encarnação de 3 jovens, um rapaz de 26 anos e 2 moças, uma de 21 e outra de 15 anos.
Também porque eu atuei profissionalmente a minha vida toda como profissional da educação e também porque eu já atuei na evangelização espírita por muitos anos. Mas antes de qualquer coisa, eu gostaria de ressaltar 4 pontos importantes sobre esse assunto. O primeiro deles é que, apesar de toda a minha experiência, tanto profissional quanto pessoal, como mãe, eu posso afirmar que não há nada na nossa encarnação que eu considere mais bonito, mais sublime, mas também mais complexo e mais delicado do que a educação. E aqui eu falo da educação pessoal, da educação de nós mesmos, a educação dos nossos estudantes, das crianças e jovens na casa espírita, mas principalmente a educação dos nossos filhos. E a gente costuma sempre, quando a gente pensa nesse assunto, né, comentar que não é fácil ser pai e que não é fácil ser mãe. Mas é importante também a gente se lembrar que não é fácil ser filho. Só que nós não estamos encarnados para viver facilidades. Nós estamos aqui para aprendermos a ser disciplinados, aprender a gerenciar as nossas emoções, os nossos pensamentos e principalmente para aprender a amar. E aí isso pode soar um pouco estranho, né? Por que eu preciso aprender a amar? Porque o amor é uma força natural. Só que o nosso amor ainda é muito contaminado pelo ciúme, pelo controle, pela posse, pela disputa de poder. Então, é preciso aprender a ser melhor, aprender a amar. Eu, assim como muitas mães, muitos pais, muitos avós, né, que estão nos ouvindo, também vão se lembrar disso, eu já me cobrei muito, né? E vocês também já devem ter se cobrado pelos erros que nós cometemos na criação dos nossos filhos. Só que essa cobrança surge quando a percepção do erro aparece. E isso só aparece com a experiência, com o tempo. Quando os erros foram cometidos, eles pareciam acertos. É muito fácil perceber um erro depois que nós somos mais experientes no assunto. Mas quando ele aconteceu, a gente não sabia. Senão a gente não tinha feito daquela forma, né? Se cobrar para fazer melhor sempre, para evoluir, é sinal de maturidade, sim. É demonstração de busca pelo aperfeiçoamento moral e pessoal, né? Mas essa cobrança interna não deve gerar sofrimento. É importante perceber que houve um desvio, que o caminho precisa ser corrigido, mas não deve haver remorso, deve haver responsabilização, deve haver responsabilidade, o que é bem diferente. O remorso não é produtivo. E aí vem o segundo ponto que eu quero destacar. Não existe uma receita pronta que possa ser utilizada em todos os casos, por todos e com todos, e que vá dar os mesmos resultados. Então eu espero que vocês hoje não estejam esperando que eu venha aqui trazer receitas, regras do que deve ou não ser dito aos filhos, do que deve ou não ser permitido aos filhos, de como corrigir ou não os nossos filhos. Isso eu aprendi que cabe a cada pai e a cada mãe decidir em cada contexto, em cada momento da vida. E eu posso assegurar que na maioria das vezes, o que vai funcionar muito bem com um dos nossos filhos não vai funcionar muito bem com o outro. Claro, isso acontece porque nós somos únicos, nós somos singulares, nós temos históricos únicos de várias encarnações e então por isso o que é muito produtivo para uma pessoa pode não ser nada adequado para outra pessoa. O terceiro ponto relevante que eu aprendi é que não pode haver pressa na educação. Quando o meu filho mais velho era ainda uma criança, né, e nessa época eu já era professora, eu liguei um dia para minha mãe, que além de mãe também foi uma profissional da educação, pedindo uma orientação para ela de como agir com ele numa determinada situação. E ela muito sabiamente me disse assim: Patrícia, calma, educação é um processo a longuíssimo prazo.
Não tenha pressa, porque a gente semeia para que as pessoas se eduquem a si mesmas ao longo do tempo. Mas muitas vezes nós nem vamos estar aqui mais para ver os resultados dessa semeadura. Essa lição eu venho tentando aprender ao longo de toda a minha vida, né? A educação é um processo lento, ela gera resultados, sim, mas esses resultados não são imediatos. Eles vêm a longo ou a longuíssimo prazo. Às vezes os resultados virão até em outras encarnações. Então, nós não podemos e não devemos ter pressa, até porque Deus não tem pressa conosco no nosso processo de evolução e de educação. O último ponto que eu gostaria de destacar antes da gente refletir um pouco mais sobre esse assunto é que se eu não posso seguir nenhuma receita e se não há nenhuma cartilha que eu possa seguir, que garanta que eu vá conseguir educar bem os meus filhos, então o que eu posso fazer? Nós podemos estabelecer qual será a medula espinhal da nossa educação, qual será o foco, o que será a base da nossa educação. Então nós podemos criar os nossos filhos para eles serem independentes, para que eles sejam competentes no que eles façam, para que eles sejam felizes nas relações que eles vão estabelecer, para que eles tenham estabilidade e equilíbrio financeiro também. Mas tudo isso não pode ser o foco. Isso pode ser o suporte, mas não a base da nossa educação. Então, a primeira coisa a fazer é se perguntar: qual é o seu foco na educação dos seus filhos? O que você escolhe como a base da educação dos seus filhos? Bom, assim, raciocinando sobre isso, né, eu concluí que a minha função aqui, hoje, era falar da educação dos filhos à luz da doutrina espírita. E como espíritas pais e espíritas mães, como Décio Ândole gosta de lembrar, né? Ele fala que ele gosta de ser considerado um espírita médico e não um médico espírita, porque ele considera que acima da sua formação profissional está a sua formação moral. Então, como espíritas pais e mães, avós, tios, responsáveis pela educação dessas crianças e desses jovens, o nosso foco deve ser a formação moral. Nós devemos oferecer aos nossos filhos recursos para que eles se tornem cidadãos críticos, responsáveis, solidários, humanos, conscientes do seu papel social na evolução do planeta, para que eles não se tornem preconceituosos e para que eles tenham a noção de que são espíritos imortais. Então, acima do nosso papel de mãe, de pai, de avós, de tios, como eu falei, né? Lembremos que nós somos cristãos espíritas e, como tais, nós devemos dirigir a nossa educação dos nossos filhos com esse foco, com essa prioridade. Quando a gente fala sobre educação, né, a gente se lembra do mestre Allan Kardec, e ele nos ensina que a educação constitui mesmo a chave do progresso moral. E aqui o mestre, o codificador, não está falando da educação que tende a fazer homens instruídos apenas, né? Porque muitas vezes essa educação materialista visa exclusivamente o progresso social, econômico e financeiro das pessoas. Ele está falando aqui de uma educação que vai além. Ele está falando de uma educação que tende a fazer homens de bem. E a educação espírita prepara os nossos filhos para a criação de um destino mais feliz, porque prepara esses filhos para que eles tenham atitudes morais elevadas, principalmente em relação aos direitos humanos, aos deveres e aos direitos humanos. Outra coisa importante é que, apesar de a gente ouvir por aí que as crianças e jovens atuais são mais evoluídos do que a geração anterior, é muito importante estar alerta para aquilo que os mentores nos informam sobre esse assunto. E o que eles nos informam sobre esse assunto é que nem sempre isso corresponde à verdade. Em A Gênese tem alguns trechinhos que eu gostaria de ler aqui. Vocês me dão licença, né, para eu fazer essa leitura, porque eu acho que esses trechos são importantes aqui para a gente refletir sobre esse ponto, sobre esse aspecto, né? Então eu vou abrir aqui para fazer a leitura.
A geração futura, desembaraçada das escórias do velho mundo, é formada de elementos mais depurados, se achará possuída de ideias e de sentimentos muito diversos dos da geração presente. Então, aqui está falando da geração futura, que se apresentará, né, com ideias e sentimentos muito diversos do da geração que já estava, né, da geração anterior. E tem um outro trecho aqui, assim, ó, a nova geração, também em A Gênese, tá? A nova geração marchará, pois, para a realização de todas as ideias humanitárias compatíveis com o grau de adiantamento a que houver chegado. Então, essa geração atual, ela marcha mesmo para as ideias mais humanitárias, né? Mas também nós vamos encontrar um outro trechinho aqui. A época atual é de transição. Confundem-se os elementos das duas gerações. Tem ideias e pontos de vista opostos, as duas gerações que se sucedem. Então, nós vimos aqui que nós encontramos nessa geração atual, sim, algumas diferenças, mas nós também encontramos aqui que vai haver uma diferença entre essas duas gerações. Então, a gente percebe que há, sim, né, algumas características, especificidades que estão mais voltadas para o momento em que o planeta está vivenciando. Mas nós vamos nos lembrar agora, né, de alguns pontos que são importantes e que também aparecem em obras póstumas. Em obras póstumas, o mestre Allan Kardec nos diz que a quantidade e a intensidade em que vão surgir os suicídios, até mesmo entre os jovens, é muito grande. Então aí a gente percebe algo que a gente precisa estar atento. O Divaldo Franco costuma nos dizer que as crianças e os jovens atuais, eles trazem consigo algumas características próprias, como, por exemplo, a precocidade, como, por exemplo, a facilidade de dominar as novas tecnologias, uma grande intelectualidade, um aumento da mediunidade, um novo sistema de valores. Mas, lembrando de obras póstumas, os suicídios se multiplicarão em proporções inauditas entre crianças e jovens. Isso nos faz entender que essas crianças e esses jovens vêm sim, parece que com um microprocessador, né, um processamento cognitivo intelectual muito maior do que o nosso, da nossa geração e das gerações anteriores. Mas isso necessariamente não implica que elas sejam portadoras de valores morais mais sólidos. Então, esses espíritos parecem trazer mais capacidade de hardware com mais necessidade de software. Bons programas e aplicativos que nós adultos devemos baixar, porque eles vêm com essa necessidade. Nós é que devemos evangelizar esses espíritos no sentido de levar o evangelho para o coração, o evangelho de Jesus para o coração desses jovens, porque maior capacidade não implica sempre em melhor resultado. Nem sempre o que se destaca mais, o que vai ganhar a medalha de ouro, é aquele que tem mais habilidades. Na verdade, vence o que é mais esforçado, na maioria das vezes, o que usa melhor as suas habilidades. Então, nós precisamos aprender a ensinar a essas crianças e a esses jovens a transformar talento em resultado prático. Isso não é possível sem a formação de hábitos e sem a disciplina. Hoje também se fala muito em crianças índigo. Eu já li alguma coisa sobre esse assunto, mas eu confesso que eu não tenho ainda uma opinião formada a esse respeito. Porque existem poucos artigos, poucas informações sobre isso, né? Mas eu sei que as pessoas se referem às crianças índigo como crianças especiais que precisam de cuidados especiais.
Então, como eu disse, eu não entendo desse assunto, mas eu, pensando, né, na minha experiência de educação, eu penso que se todos nós educássemos os nossos filhos como se eles fossem crianças índigo, se nós seguíssemos aquelas orientações que eles dão para as crianças índigos com os nossos filhos, todos os nossos filhos seriam especiais. Porque a forma de tratar resulta um resultado diferente, né? Gera um resultado diferente. E aí a gente pensa que a gente chega à conclusão que nós cometeríamos menos erros também. Nós nos cobraríamos menos e nós conseguiríamos uma relação melhor com os nossos filhos se nós os tratássemos seguindo todas aquelas recomendações que eles consideram que são adequadas para as crianças índigo. Bom, dito isso, né, se nós vamos falar hoje sobre esse tema, estamos falando hoje sobre esse tema, acredito que nós podemos iniciar a nossa reflexão pensando onde se dará essa educação. Então eu me lembrei de um belo poema psicografado pelo Chico Xavier no livro Parnaso de Além Túmulo. O poema é do espírito João de Deus, que nasceu e faleceu em Portugal no século XIX. E o título do poema é No Templo da Educação. E o poema diz assim: distribuía o mestre os dons divinos da luz do seu espírito sem jaça. E exclama enquanto a turba observa e passa: deixai vir a mim os pequeninos. É que na alma sincera dos meninos há uma luz de ternura, amor e graça, de que o Senhor da paz quer que se faça o sol da nova estrada dos destinos. Vós que tendes a fé que ama e consola, fazei do vosso lar a grande escola de justiça, de amor e de humildade. As conquistas morais são toda a glória que a alma busca na vida transitória pelos caminhos da imortalidade. Então, João de Deus conseguiu aqui sintetizar nesse soneto os propósitos da educação mais elevada dentro do lar. Quando duas criaturas se reúnem e estabelecem o desejo de trazer para o seu campo de experiências, para o seu campo de convivência, uma nova criança, teremos aí um fenômeno de maior importância para a humanidade, para a perpetuação da nossa espécie, para as oportunidades de crescimento de todos que vão conviver com essa criança. Mas, além disso, nós precisamos refletir também nessa chegada de um novo membro para a família, sob a ótica da doutrina espírita, que vai nos esclarecer muito bem sobre o que representa essa chegada. No poema, o Espírito João de Deus faz referência à fala de Jesus. Deixai vir a mim os pequeninos. Ele diz, é que na alma sincera dos meninos há uma luz de ternura, amor e graça. Então nós entendemos que o espírito que reencarna está apto pelas condições específicas em que ele renasce, em que ele reencarna, por nascer como uma criança, né, a receber novas orientações. Porque terão, por um certo tempo, como nos informam os espíritos, as suas tendências e as suas características meio que adormecidas, para que eles possam receber o novo. Emmanuel ainda nos diz que toda criança entregue à nossa guarda é um vaso vivo a arrecadar-nos as imagens da experiência diária. Quando uma criança nasce, nós vemos aqueles corpinhos frágeis, aquela ingenuidade, aquela doçura que nos conquista. Mas é preciso ter em mente que estes não são espíritos que estão iniciando a sua experiência na presente existência. Eles não são vasos vazios, não foi isso que Emmanuel disse. Ele disse vasos vivos. Quis dizer então que cada criatura reencarna na Terra trazendo consigo o seu patrimônio moral, que marca sua individualidade antes do renascimento no plano físico. E aí ele traz as suas tendências, os seus hábitos, as suas virtudes, os seus vícios, as suas ansiedades, os seus traumas, né, as suas propostas de crescimento. E quando a criança ainda é muito pequena, nem sempre nós conseguimos perceber isso, distinguir por trás daquela aparência material
o que traz esse espírito como metas a serem alcançadas, como propostas de desenvolvimento e como desafios a serem vencidos. E o Chico Xavier nos diz para a gente não se iludir em relação a essa questão. Sempre que o espírito começa a planejar sua existência e recorre, ainda antes de encarnar o pai e a mãe, antes da encarnação de todos eles, ou depois, né? Porque durante o sono, por exemplo, ele pode se encontrar em espírito com os pais, né, e acordar esse reencarne. Eles estão pedindo uma oportunidade para que nós os ajudemos a não cair nos mesmos equívocos, a não cometer as mesmas falhas, a evoluir, a progredir. E essa é a maneira de nós os auxiliarmos. Então, o processo educativo de uma criança não começa a partir do momento que a criança chega no seio de convivência. Ela começa muito antes. Quando nós começamos a trabalhar em nós os valores que nós vamos poder refletir, transmitir para os nossos filhos, pelas nossas atitudes, pelos nossos pensamentos, mas principalmente pelo nosso comportamento, pelos nossos exemplos. Isso porque educar significa educar-se, como eu disse antes, né? Ninguém ensina ao outro alguma coisa. Nós orientamos o aprendizado das outras pessoas. E nós fazemos essa orientação não somente pela palavra. Nós ensinamos muito mais por aquilo que nós somos, né? E muitas vezes, quando há uma incoerência entre aquilo que nós falamos e aquilo que nós somos, isso é percebido, inclusive por aqueles que ainda estão com aquela mentalidade infantil. E notando essa incoerência em nós, os nossos filhos deixam de ter os pais, né, nós, como referência. Aqueles indivíduos que estão ali no contexto doméstico, eles deixam de ter essas pessoas como referência por causa dessa incoerência e procuram outras pessoas para ser a sua referência. Então, essas crianças não são vasos vazios, elas são vasos com espaços ainda suficientes para que sejam preenchidos novamente, completados, para que os seus conteúdos sejam substituídos por novos conteúdos de novas percepções, novos pontos de vista, novos valores e principalmente novos exemplos. João de Deus também diz: vós que tendes a fé que ama e consola, fazei do vosso lar a grande escola. Então, esse templo que nos fala o Espírito João de Deus pode ser compreendido como o interior, a personalidade, a formação, o caráter de cada um dos responsáveis pela educação dos filhos, daqueles espíritos. Mas esse templo também pode ser compreendido como o nosso lar mesmo, onde nós vivemos. Ele diz que o lar é a grande escola. Que tipo de escola tem sido o nosso lar? Então vamos pensar, uma boa escola deve oferecer o quê? A possibilidade de aquisição de conhecimento ao estudante, né? Em um lugar que ele se sinta confortável, em que ele se sinta bem, em que ele se sinta seguro, para que ele esteja mais disposto a aprender, para que ele esteja apto a fazer novos amigos, a se relacionar equilibradamente com as pessoas, a explorar a diversidade de experiências que existem à sua disposição. E segundo a Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, uma boa escola deve ter um clima favorável à aprendizagem, professores líderes, professores e gestores líderes e não chefes autoritários. Nessa escola, a violência deve ser substituída pela cultura da paz e deve existir um bom currículo. E aí eu pergunto a vocês, qual o clima do nosso lar? Nós somos pais líderes ou chefes autoritários? A liderança é considerada a habilidade de motivar, de influenciar, de inspirar, de comandar, de dirigir um grupo de pessoas a fim de alcançar um objetivo. A violência é substituída pela cultura da paz no nosso lar? No nosso lar, nós aprendemos e ensinamos a nos relacionar
com respeito e a explorar a diversidade das experiências? Será que no nosso lar existe diálogo? Qual é o nosso currículo? Quais valores serão o roteiro para a construção de conhecimento dessas crianças? É importante refletir em relação a isso. E tem uma outra frase no soneto que nos chama muito a atenção. Ele diz assim: o lar, como sendo uma grande escola, deve ensinar justiça, amor e humildade. E aqui há uma referência clara e direta a uma das leis colocadas por Allan Kardec no Livro dos Espíritos, a lei de justiça, amor e caridade. Segundo o soneto, quais seriam então os grandes elementos da educação dentro do nosso lar? O que nós precisamos aprender para poder ensinar? Porque a gente não pode orientar aprendizado daquilo que a gente não conhece. Justiça, amor e humildade. E o que nós entendemos perante a doutrina espírita que é ser justo? É entender e cumprir os nossos deveres e entender e usufruir dos nossos direitos. Segundo o Livro dos Espíritos, a justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. E numa outra resposta, os Espíritos nos ensinam que da necessidade que o homem tem de viver em sociedade, nascem as obrigações especiais. Então ele quer dizer, faça para os outros o que você quer que seja feito para você. Aí está a base dos nossos direitos e dos nossos deveres. E eu observei também que no Livro dos Espíritos não está anotado justiça, amor e humildade. Está anotado justiça, amor e caridade. Então eu fiquei pensando por que o João de Deus trocou a palavra caridade por humildade. Por que ele fez essa troca? E aí eu encontrei no Evangelho segundo o Espiritismo que não é possível, um trecho num capítulo que tem o título O Orgulho e a Humildade, que não é possível ter caridade sem humildade. E aí no trechinho do Evangelho diz assim: a humildade é uma virtude bastante esquecida entre nós, sendo muito pouco seguida por outras pessoas, os grandes exemplos de humildade que tendes recebido. No entanto, podeis ser caridosos com vosso próximo sem humildade? E aí eles continuam: não, visto que esse sentimento nivela os homens, mostra que eles são irmãos que devem se ajudar mutuamente e que os conduz para o bem. Olha que interessante. A humildade nivela os homens. Esse trecho do Evangelho, então, mostra para a gente que não existe caridade sem humildade. Então, aquele que é caridoso é humilde. E aí a gente percebe que o soneto de João de Deus vai além daquilo que nós já tínhamos como informação. Ele analisa um estágio anterior à própria conquista da caridade, que é preciso que o espírito primeiro seja humilde para que ele possa exercer plenamente a caridade. Caridade e humildade, então, andam sempre juntas. E segundo o Livro dos Espíritos também, o amor e a caridade são o complemento da lei da justiça. Porque amar o próximo é fazer para ele todo o bem que nós gostaríamos que fizéssemos a nós, que é a justiça. Quanto à palavra amor, a gente sabe que ela é polissêmica, ela se presta a muitos significados. Nós podemos entender amor como uma força que tende a aproximar, a unir as pessoas. Numa relação particular, numa relação de dois ou de mais seres. Nós temos o amor ao próximo, o amor fraternal. E sobre a caridade? A caridade é uma palavra que também vem de uma palavra conhecida, caritas, que também pode significar, em alguns contextos, amor. E essa palavra, caridade, segundo Jesus, é uma virtude. E o que nós encontramos no Evangelho sobre o que é caridade? Benevolência para com todos,
indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então, a caridade, segundo Jesus, não está restrita à esmola. Ela abrange todas as relações que nós temos com os nossos semelhantes, inclusive as relações familiares. Bom, então aí nós temos a espinha dorsal do nosso currículo nessa escola, que é a Terra, e do nosso tratamento nesse hospital, que também é a Terra. E o nosso lar também é uma escola e também é um hospital. É onde nós aprendemos e também é onde nós vamos nos restabelecer dos nossos equívocos, nos recuperar dos nossos enganos e vamos avançar, aprimorar. E aí a gente percebe que o soneto também tem um trecho importante que fala: as conquistas morais são toda a glória que a alma busca na vida transitória. Então, além dessa espinha dorsal, né, que nós percebemos agora, a nossa meta é educar os nossos filhos para que eles conquistem virtudes nessa encarnação. E aí João de Deus continua: que a alma busca na vida transitória pelos caminhos da imortalidade. Aqui ele fala sobre imortalidade, para nos lembrar que na nossa posição de espíritas pais, espíritas mães, espíritas avós, tios, nós precisamos assumir a responsabilidade a missão de focar a educação dos nossos filhos, né, como espíritas imortais. E aí nós entendemos que é preciso conhecer os pilares da doutrina espírita para aplicar esses pilares na educação dos nossos filhos. E quais são os 5 pilares da doutrina espírita? Existência de Deus, imortalidade da alma, pluralidade das existências, pluralidade dos mundos habitados e comunicabilidade dos espíritos. E por que esses pilares são importantes na educação dos nossos filhos? Porque nós precisamos ensinar, nós precisamos dar a eles uma base de fé sólida e raciocinada, para que quando eles precisarem dessa base para vencer os seus obstáculos, as suas dificuldades, para trabalhar pela sua própria evolução, eles tenham onde se ancorar. Porque esses obstáculos, essas dificuldades vão surgir. E eles não vão ter a nossa companhia ao seu lado para sempre. Então é importante que eles saibam que Deus existe, que é o primeiro pilar, né? Que Ele é a origem de tudo, que Ele é o Criador, que Ele é a causa de todas as coisas, que há uma causa inteligente para tudo que acontece, que nada que acontece é por acidente ou por acaso, e que mesmo que a gente não entenda, está tudo certo. Porque mesmo que a situação seja difícil, ela está acontecendo para o nosso bem, para evitar que a gente erre mais, para nos mostrar o caminho correto, para impedir que a gente sofra. A gente precisa ensinar que se Deus é onipresente, Ele está em toda parte. Então não há nenhum lugar em que Deus não esteja, onde nós achamos que está o mal, na verdade há a ignorância do bem. E aí nós precisamos passar para o segundo pilar, ensinar que a vida não cessa, que nós somos espíritos imortais, criados por Deus simples e ignorantes, que ignoramos, né? Nesse sentido, que somos ignorantes, e que nós somos responsáveis pelas nossas escolhas e que nós vamos evoluindo de acordo com os nossos próprios esforços por meio das inúmeras encarnações, pluralidade das existências, encarnações essas em condições, em momentos, em posições diferentes, para que a gente tenha tempo e oportunidade de aprender cada vez mais. Nós precisamos ensinar que nós não podemos contar quantas encarnações nós já tivemos e quantas nós vamos ter pela frente, mas temos a certeza de que nós reencarnaremos quantas vezes forem necessárias até alcançarmos o nosso desenvolvimento moral, aquele que é exigido para que a gente alcance o estágio de espírito puro. E como bônus, nós ganhamos o que muitos consideram como castigo, mas que na verdade é uma bênção, que é a bênção do esquecimento. Já que se nós lembrássemos do mal que nós praticamos, dos sofrimentos pelos quais nós já passamos, dos inimigos que nós prejudicamos ou daqueles a quem
ou aqueles que nos prejudicaram, nós teríamos muitas dificuldades para viver, para conviver e para reaprender. Nós devemos ensinar a eles que, por uma questão de lógica, nem todas essas encarnações vão se verificar no mesmo planeta, na Terra. Que existem mundos superiores e mundos inferiores a nós, ao nosso, de acordo com o grau de adiantamento dos seus habitantes, né? Que se não nos interessarmos agora pelo bem, provavelmente nós teremos que ser exilados em planetas inferiores ao nosso temporariamente, porque nós sempre temos novas oportunidades para aprender, para progredir, e que nós poderemos, se nós nos interessarmos pelo bem agora, nos dispusermos a aprender a ser melhores, a sermos melhores, nós podemos desfrutar desse planeta que já está em processo de entrar no estágio de planeta em regeneração. E nós precisamos ensinar aos nossos filhos que os espíritas são seres humanos, os espíritos são seres humanos desencarnados, que eles são o mesmo que eles eram quando vivos. Bons, maus, sérios, brincalhões, trabalhadores ou preguiçosos, cultos ou medíocres, verdadeiros ou mentirosos. Ensinar que eles estão por toda parte, que os bons não são ociosos, porque eles trabalham o tempo todo contribuindo para a nossa evolução, buscando nos influenciar pelo pensamento para o bem, mas que os inferiores são ociosos, e como muitos de nós, né, e que procuram nos influenciar para o mal, nem sempre porque guardam mágoa de nós, pode ser que sim, mas também pode ser simplesmente que porque eles não estão bem, eles não querem que mais ninguém esteja. Então o que é preciso é elevar a faixa em que os nossos filhos vibram, por meio dos bons sentimentos, das boas palavras, dos bons pensamentos, dos bons atos e por meio da prece. Então ensinar também aos nossos filhos o valor grandioso da prece, como um recurso de conexão com Deus, conexão com os mentores, para que a gente esteja apto a receber o auxílio que eles querem nos oferecer, mas que muitas vezes não há conexão, né? Como a internet nossa que cai, né? Muitas vezes nós não temos essa conexão. E aí, com a prece, a gente pode pedir ajuda, pedir orientação, demonstrar que nós reconhecemos as nossas imperfeições, os nossos erros, porque isso é um sinal de humildade, né? Agradecer por tanto que nos é dado, pela proteção espiritual, agradecer pelas bênçãos, agradecer pelo mal que não nos acontece. Então, ensinar que a oração é um recurso insubstituível. Nós devemos também alertar os nossos filhos para o fato de que, se esses espíritos estão vivos, eles podem se comunicar conosco pelo pensamento, de maneira muitas vezes muito sutil, ou por meio das pessoas com mais sensibilidade que nós consideramos, que nós chamamos de médiums. E que é assim que nós temos uma infinidade de bons livros ditados por esses espíritos superiores que podem nos orientar na vida, nos consolar nos momentos difíceis e nos fortalecer para a luta diária. Muitas vezes a gente fica querendo saber qual é a nossa missão na vida, né? E muitas vezes a nossa missão é educar. Quando Kardec pergunta aos espíritos se nós podemos considerar a paternidade como uma missão, eles respondem que, sem dúvida, é uma missão, que é ao mesmo tempo um dever muito grande e que envolve mais do que aquilo que o homem pode pensar, né? A sua responsabilidade, e que Deus colocou o filho sobre a tutela dos pais para que estes, os pais, dirijam os filhos para o caminho do bem. Então, tanto a paternidade quanto a maternidade, essa responsabilidade pela educação dos filhos, são considerados pelos espíritos como magistérios sublimes, missões sublimes. Então, não apenas a mãe, o pai, mas também os avós e todos aqueles que se responsabilizam pela essa educação devem se envolver ativamente na criação desses filhos, desses espíritos. Lembrar que a missão da paternidade e da maternidade não se resume a oferecer o corpo,
material. Não se resume em sustentar. Não se resume em ser motorista, em levar, buscar, limpar, lavar, mas principalmente em amparar, em dar segurança, em educar, em estimular as potencialidades divinas desse espírito imortal, em focar nas potencialidades e não nos desvios. Porque Deus conhece as nossas potencialidades como ninguém, acredita nelas, foca nelas e nos dá a credibilidade de todos os dias recomeçar, tentar novamente de uma outra posição. O Evangelho segundo o Espiritismo traz um trechinho em que Santo Agostinho diz assim: ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade, falando sobre a educação dos filhos. Compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir, ou seja, o espírito vem do mundo espiritual para essa encarnação para conseguir evoluir. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Inteirai-vos dos vossos deveres, ou seja, busquem conhecer quais são as possibilidades, quais são as características desses filhos, o que eles aparentam trazer, o que precisa ser corrigido, o que precisa ser estimulado para que haja mais avanço, quais as virtudes esse espírito precisa desenvolver, porque, como Joana de Ângeles disse, não basta que a gente, não adianta que a gente combata os nossos vícios, é importante desenvolver virtudes que ao longo do tempo vão substituir o espaço que os vícios ocupavam. E aí ele diz: ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Então, qual é a nossa missão? Educar os nossos filhos para que eles sejam espíritos mais próximos de Deus. É isso que nós estamos fazendo? Será que nós estamos focando a nossa educação, a educação moral que nós damos aos nossos filhos em aproximá-los de Deus? Então, todos aqueles pilares da doutrina espírita podem nos amparar a educar os nossos filhos para aproximá-los de Deus, mostrando quem é Deus, toda a sua potencialidade, todo o seu amor por nós, a lei de justiça, amor e caridade, né? E por que é importante aproximar os nossos filhos de Deus? Isso não é importante para Deus, isso é importante para os nossos filhos, para que eles tenham essa conexão com Deus, para que eles apreendam com os mentores espirituais qual é o caminho que eles devem seguir e para que eles possam servir mais também. E aí Santo Agostinho continua: tal a missão que a vós está confiada e cuja recompensa recebereis se fielmente cumprirdes. Então é uma missão e a gente só vai ter uma recompensa se a gente cumprir essa missão, mas essa recompensa não é uma recompensa material, é claro. Essa recompensa é a sensação do dever cumprido. É a tranquilidade de saber que nós cumprimos com a nossa obrigação, com a nossa meta, com o que foi proposto para cada um de nós. Os vossos cuidados e a educação que lhe dareis auxiliarão o seu processo, o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Então, aquilo que nós ensinarmos aos nossos filhos servirá para que eles se aperfeiçoem e para que eles vivam melhor, ao seu bem-estar futuro. Então, da nossa educação depende a felicidade dos nossos filhos. Lembrai-vos de que a cada pai, a cada mãe perguntará a Deus: que fizeste do filho confiado à vossa guarda? Então nós vamos ser cobrados. Você cumpriu a meta de aproximar o seu filho de Deus, de dar a ele a noção de que ele é um espírito imortal, de que ele tem a responsabilidade pelas suas próprias escolhas, de que ele precisa avançar e que essa é a meta, esse é o objetivo da encarnação dele. Nós estamos aqui para progredir. Não é uma colônia de férias, não é um resort. É uma escola e um hospital.
E aí ele ainda continua, né? A tarefa não é tão difícil quanto vos possa parecer. Essa parte aqui dói o meu coração, porque a gente considera que é a tarefa mais difícil da vida, né? E aí Santo Agostinho vem nos dizer, a tarefa não é tão difícil quanto vos possa parecer, ou seja, preste mais atenção no que você está fazendo, foque naquilo que realmente é o objetivo do seu trabalho, da sua atuação como educador desses filhos, e não vai ser assim tão difícil descobrir por quais caminhos você tem que seguir. Qual é a espinha dorsal dessa educação? Quando a gente fica muito inseguro, que não sabe como agir, qual é a lei divina? O que seria o conselho que Jesus me daria em relação a essa questão? Então não é tão difícil, porque nós temos já esse conhecimento, essa informação, né? E aí ele ainda continua. Não exige o saber do mundo. Então não é bom a gente ter conhecimento, formação intelectual, capacitação, toda informação que a gente puder adquirir vai contribuir muito para o nosso trabalho. Mas não exige o saber do mundo. Ou seja, essa parte não vai ser a mais importante se você estiver focado naquilo que é principal. Desde pequenina, a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz na sua existência anterior. Então aqui ele dá a dica. Mesmo que você não tenha nenhuma formação na área de educação, mesmo que você não tenha nenhuma formação na área da psicologia, mesmo que você não tenha lido, você não tenha conseguido aprender, leu, mas não conseguiu entender, né, sobre os teóricos da educação, das estratégias pedagógicas mais adequadas para cada caso, preste atenção no que é mais importante. Desde pequenina, a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz da sua existência anterior. Preste atenção nessa criança. Preste atenção nesse espírito. Quais são as características que ele apresenta? Mesmo que elas estejam adormecidas nesse primeiro momento, elas podem ser percebidas nas mínimas coisas, no comportamento, nas atitudes, nas relações que os jovens e as crianças vão estabelecendo, diante das frustrações, diante do sucesso, como que ele se comporta, né? Dediquem-se a estudá-los para melhor educá-los. Estudar os filhos para poder melhor contribuir com eles. Resumindo, ensine seu filho a ser um cidadão, um ser comprometido com as causas sociais, a ser humano, a não ser preconceituoso. Aproxime-se do seu filho, interesse-se pelo que ele se interessa. Conheça quais são os livros preferidos que ele já leu, quais são os filmes que ele mais gostou de assistir, quais são os personagens que são os preferidos deles, quais são os amigos, quais são as personalidades dos amigos, quais professores eles preferem, quais áreas do conhecimento para eles são mais difíceis ou são mais fáceis, o que ele pensa sobre todas essas questões morais, espirituais que você está oferecendo, que você está transmitindo para ele. Conheça os seus filhos. Saber mais quais são as suas habilidades, quais são as suas dificuldades, quais são os seus medos, quais são as suas dúvidas. Crie o seu filho para ser um ser crítico, para que ele saiba argumentar, para que ele não se submeta às vontades e às ordens sem pensar, sem refletir primeiro, para que ele seja, como eu disse, comprometido com as causas sociais. E a gente sabe que quando a gente foca a educação dessa forma, o resultado às vezes é mais difícil, porque nós vamos ter um filho que é questionador, um filho que não aceita calado qualquer ordem, que questiona, que investiga, que muitas vezes bate de frente porque tem valores diferentes dos nossos, porque percebe a sociedade de uma forma mais atual do que a gente percebia na nossa geração. Mas a gente quer criar filhos, espíritos maduros ou robôs que sejam fáceis de lidar.
seguindo o Santo Agostinho, ele diz: oriente, mas principalmente ame. E Joana de Ângeles também, no livro SOS Família, diz: os deveres dos pais em relação aos filhos estão inscritos na consciência. Então, quando a gente fala, eu não sei, eu não tenho a menor ideia do que fazer, reflita, porque eles estão inscritos na sua consciência. Evidentemente, as técnicas psicológicas e a metodologia da educação são fatores nobres, ou seja, a informação é importante, né? Entretanto, o amor possui os elementos essenciais para o feliz alcance da sua meta. Então, mais importante do que toda essa informação é amar, é prestar atenção aos filhos. E Joana de Ângeles, então, está dizendo a mesma coisa que nos diz Neio Lúcio no livro Jesus no Lar. Ame, porque quem ama segue à frente daquele que simplesmente sabe. Que Jesus nos oriente nessa tarefa que, segundo Santo Agostinho, não é tão difícil assim, mas que é muito complexa, muito delicada e muito sublime. Nós vamos fazer a prece agora, encerrar o estudo de hoje, agradecendo a presença, a atenção de todos vocês. Amado Mestre Jesus, nós te agradecemos por todas essas informações, por todas as lições que vão nos orientando diante da vida, dos caminhos que nós devemos escolher, das atitudes que nós devemos tomar conosco mesmos, mas também com aqueles com quem nós convivemos. Agradecemos pela informação, da responsabilidade, da ciência da nossa missão, do foco que devemos ter na educação dos nossos filhos, nas relações familiares, porque entendemos que o nosso lar, assim como a terra, é uma escola onde nós devemos aprender e um hospital onde nós devemos nos tratar. Nós agradecemos por toda a proteção, por todo o amparo que os mentores espirituais incondicionalmente dedicam a todos nós. Agradecemos por todo o mal que não nos tem ocorrido e pedimos, Senhor, força, coragem, resignação diante dos obstáculos, das dificuldades, orientação para saber sempre com a melhor forma de agir em vários momentos das nossas vidas, suporte, conforto diante das dores. E pedimos, Senhor, que você permita que os mentores espirituais estejam sempre ao nosso lado, nos protegendo, nos amparando, nos intuindo como eles fazem sempre de forma dedicada ao nosso lado. Que o Senhor nos ampare e nos inspire, que assim seja. Mais uma vez, nossos agradecimentos a todos pela companhia, pela palestra da Patrícia, que sempre nos faz refletir, nos ensina muito e nos mostra caminhos e pontos de vista que, em função de nosso período evolutivo, vamos colocar assim, talvez não tenhamos tido a oportunidade de observar. Então, Patrícia, nossos agradecimentos, mas pedimos licença a vocês para um último recadinho. Os armários do Centro Espírita Irmã Sheila estão vazios. Estamos precisando de doações para a realização do bazar, que nos ajuda a manter as atividades da casa. Então, viemos aqui lembrar a vocês que tudo que você tiver na sua casa, que você não estiver utilizando, pode ser útil para alguém. O que sobra para você é um bem que pode fazer muito bem a quem nada tem. Então, nosso pedido muito carinhoso, que vocês, quando tiverem um tempinho, olhem os seus armários, observem o que está sobrando e, por gentileza, se possível, faça a sua doação para o Centro Espírita Irmã Sheila, para que consigamos realizar o bazar.
Um abraço.